bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, terça-feira, dia 15 de janeiro, e ontem a Bovespa operou na contramão dos principais mercados acionários do mundo e fechou na máxima do dia com uma alta de 0,87%, o índice em 94.474 pontos, novo recorde histórico de pontuação para o índice Bovespa. Já tem alguns dias, que nós vínhamos falando que estava faltando fluxo de recursos para o mercado para absorver realizações de lucro de curto prazo. Afinal, algumas ações ganharam em 3 dias, 4 dias de pregão no ano de 2019, 2 anos de CDI, e esse fluxo aparentemente está voltando na forma dos investidores estrangeiros. Na sessão do dia 10, por exemplo, tivemos ingresso de 269 milhões de reais, mas o fluxo no mês de janeiro ainda está negativo em 869 milhões de reais, mas já bem menor do que chegou a atingir nos primeiros dias. Com um quadro de instabilidade externa e também local, a tentativa de day trade ocorre quase sempre na ponta vendedora, o que obriga, no final das sessões, a compra para reposição dessas ações, e isso tem forçado melhora dos mercados, e ontem, por exemplo, encerrando na máxima. Hoje, mercados na Ásia terminaram o dia com boa alta, e eu cito alguns países com alta de mais de 2%, os mercados da Europa operando no positivo, mas já perdendo bastante força nesse início de manhã, e futuros do mercado americano também no campo positivo. Aqui certamente há espaço para seguir em alta com os mercados e novos recordes serem batidos, mas eu continuo reforçando, é preciso que haja fluxo de recurso para absorver a pressão vendedora por realizações. O dia começa com boas indicações na China, que promete novamente cortar impostos de pequenas e médias empresas e também de ampliar gastos, tudo isso para evitar uma desaceleração da economia por lá. Lá, novos empréstimos do mês de dezembro cresceram 1,08 trilhão de yuans. A expectativa, só para se ter uma ideia, era de 880 bilhões de yuan. E a base monetária, que nós chamamos de M2, de dezembro expandiu 8,1%. Na Alemanha, agora há pouquinho, tivemos a divulgação da primeira estimativa de PIB do ano de 2018, uma expansão de 1,5%, a expectativa era de 1,7%, mas o quarto trimestre deve ter mostrado um quadro mais positivo, tirando a expectativa de recessão da economia por lá. E analistas no mercado internacional projetam que o Banco Central Europeu deve ampliar o financiamento de longo prazo e também tornar a taxa de depósito ainda mais negativa, do negativo em 0,40 praticado atualmente. Tudo isso porque a recuperação da economia na zona do euro também continua fraca. Hoje, claro, foco total dos investidores na votação do projeto do Brexit de Theresa May na Câmara. O parlamento britânico tem muito boa chance de rejeitar o projeto, e isso vai trazer certamente muitas complicações. Novo plebiscito, um plano B para ocorrência, um voto de desconfiança para Theresa May, tudo isso deve causar algum alvoroço nos mercados. Por aqui, o presidente Jair Bolsonaro vai ser o garoto propaganda da reforma da Previdência, e certamente é o mais adequado para isso, já que tem toda a parte da credibilidade envolvendo a sua eleição. E, segundo o que se fala no mercado, a transição para aquele patamar de 57 anos mulheres, 62 anos homens, deve se dar em cerca de 15 anos. Um pouco mais rápido do que o projeto de Temer, que estimava 20 anos, e um pouco mais lento do que a equipe econômica gostaria de fazer isso em 10 anos. Na agenda do dia,
Vamos ter a divulgação daqui a pouquinho pelo IBGE das vendas no varejo referente ao mês de novembro, e a Confederação Nacional da Indústria mostra dados da indústria também do mês de novembro. Nos Estados Unidos sai o importante índice de atividade do Fed de Nova York, o Empire State, referente ao mês de janeiro, a inflação medida pelos preços no atacado, o PPI de dezembro. Vamos ter ainda discursos de presidente de Fed de Kansas, Dallas e de Minneapolis. E, claro, começa a safra de balanço, inicialmente com algumas instituições financeiras como JP Morgan, e Wells Fargo e a United Health. Vamos ter também todo o foco voltado, como eu disse, para o Brexit. Expectativa para o dia, Bovespa subindo, mas os mercados no exterior começam a perder força e isso pode afetar a abertura por aqui. Dólar um pouco mais forte e juros em queda. Essas são as expectativas para o início do dia de hoje. E falando de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco tinha alta ainda de 0,18%, Bolsa de Paris subia 0,22%, Bolsa de Frankfurt com alta de 0,16%. Petróleo WTI negociado em Nova York, alta de 0,67%, barril cotado a $50,85. Euro negociado em queda em relação ao dólar, a 1,14,3 da moeda americana. Notes americanos, títulos de 10 anos, também com taxa de juros em queda para 2,68%. Ontem ficou em 2,70%. E índices futuros do mercado americano mostrando o Dow Jones com alta de 0,34%, Nasdaq ainda subindo 0,47%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer nesse início de dia. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios, e nós vamos estar de volta no final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá então.